Olá, Virgem! Sejam bem-vindos ao canal Convicta. Eu sou a Ana e hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. Leitura de conexão energética para saber com quem você está ligado ou ligada nesse momento. Essa tiragem é para Sol, Lua e Ascendente. Se você está lidando com alguém do signo de Virgem, essa leitura pode ressoar com você. Lembrando que é uma leitura coletiva, é muito importante que vocês adaptem para a sua situação. Espero contribuir hoje da melhor forma possível com vocês, tá bom, Virgem? Desejando que vocês estejam bem. E vamos à sua leitura, vamos lá. Vamos cortar agora, né? Vamos cortar. Vamos ver o que tem para vocês aqui hoje. Virgem. Virgem. A estrela, a alta sacerdotisa, tem um mistério aqui, tem algo muito espiritual te rodeando, tem uma presença oculta na sua vida. É uma presença oculta, você não consegue identificar que força é essa, que energia é essa, porque ela está no seu campo sutil, ela está no astral, essa energia. E vocês estão ligados a um mistério envolvendo uma mulher ou uma pessoa invisível. Pode ser alguém que já fez a passagem. Pode ser uma pessoa que não está mais entre nós. E essa pessoa, ela é muito presente na sua vida. Muito presente. Ou na vida de alguém que você está lidando. E de fato eu vejo uma mulher no espiritual. E ela veio aqui como uma referência energética de vocês. Isso está me dizendo que essa mulher pode ter uma influência muito significativa no seu destino. E eu não vejo vocês, eu vejo algo oculto sobre vocês. Do outro lado, Virgem. Um 3 de ouros. Um rei de ouros. A roda da fortuna. Sete de espadas. Rainha de copas. Rainha de copas. Sete ouros. E o 5 de paus. Existe uma presença espiritual atuando sobre a sua vida material nesse momento. Eu vejo vocês tentando construir alguma coisa aqui já há muito tempo. Vocês vêm caminhando, hein? Uma luta. Estudo, dedicação, trabalho, esforço, empenho. Pessoas colaborando com você. Ou você precisando de pessoas, mutirão aqui para que você consiga alcançar alguma coisa. Porque, obviamente, aqui você depende de pessoas para isso. Pode ser no seu trabalho.
Só que vocês passam por uma dificuldade material concreta, no sentido de uma estabilidade que não acontece. Só que essa estabilidade não acontece, Virgem, porque aqui existe uma energia invisível, oculta, que atrasa um processo que pode já ter, que já era para ter sido já era para ter se manifestado, já era para ter acontecido e não aconteceu, não acontece, porque aqui existe alguém que não quer que isso saia do lugar, ou aqui alguém está sendo impedido de crescer. Alguém está sendo impedido de se tornar adulto. E o seu trabalho para tentar se manter, o seu trabalho para tentar fazer alguma coisa aqui é imenso. Só que tem uma energia aqui oculta nesse 7 que atrasa o seu lado e está vindo do espiritual. E tem a presença de uma mulher, tem a presença de alguma coisa aqui. Então vamos imaginar que você cresceu num ambiente de pessoas que são tradicionais, em pessoas que cuidaram muito, zelaram muito de você, e agora você está tentando criar independência. Aqui você tem essa dificuldade porque tem uma energia invisível aqui que define o seu destino. Como eu disse, você vai para onde eu quero e não para onde você quer. Então, você não está tendo autonomia sobre a sua vida. E isso tem a ver com alguma coisa ligado a um emocional, tem a ver com alguma coisa que você se ligou emocionalmente há muito tempo, e aqui parece que você sempre caminha com muita dificuldade para tentar se desvencilhar desse passado, tentar se desvencilhar dessa referência, porque aqui você precisaria cortar um cordão umbilical, entendeu? De uma situação, porque tem um movimento espiritual que atua na sua vida, e isso afeta o material porque é onde está o seu foco nesse momento. E aqui tem uma contrariedade, no sentido, eu não quero que você saia do destino traçado. Vamos imaginar que você, alguém declarou alguma coisa para você, fez um decreto, uma oração, fez alguma coisa e disse que você seguiria um rumo. Só que aqui você tem um destino que foi firmado na eternidade quando você veio para essa vida. Tem uma contrariedade nesse sentido, entre o caminho que de fato é seu e um caminho que foi designado a você através de uma força invisível que se movimenta para te desvirtuar aqui de um caminho em detrimento de outro. Estão entendendo? E isso aqui está afetando a sua vida material. E me parece que vocês precisam buscar no espiritual uma maneira de entender melhor o que é que pode estar te travando aqui, ou o que você está fazendo que pode não estar funcionando, porque está envolvendo um querer que não é seu. Está envolvendo um querer de algo oculto que é presente no seu campo energético. Quatro de copas, meu Deus. A princesa de ouros invertida. Tem alguém aqui mexendo no espiritual de uma pessoa. Tem alguém que está, através do oculto, tentando comprometer o andamento de um projeto, de um trabalho ou de uma ascensão material, porque eu não quero que você cresça, eu não quero que você vire uma pessoa adulta, porque você se desgarra de mim, ou eu perco controle sobre você, e aqui tem uma manipulação espiritual acontecendo para travar uma pessoa
de seguir aquilo que de fato ela quer. Então alguém aqui está trabalhando no espiritual para que uma pessoa não crie independência, para que uma pessoa não seja autônoma, e por isso aqui alguém é codependente de ajuda de pessoas do externo. Então eu preciso dos outros, eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim para eu conseguir me manter, mas isso aqui é por conta dessa energia espiritual que fica reverberando no campo dessa pessoa, no seu campo. E aqui tem uma insatisfação imensa, tem um vazio emocional. Você pode estar lidando com pessoas aqui, ou essa pessoa que está aprisionada nesse circuito energético, ela pode estar lidando com alguém que não é bem resolvido emocionalmente com os próprios sentimentos, é uma pessoa muito perdida. E aqui é uma pessoa assim que tem uma espiritualidade alta, só que ela não está satisfeita com ela mesma, mas é porque você não está fazendo alguma coisa que essa pessoa quer, ou alguém aqui não está fazendo o que essa pessoa quer. E aqui vocês não conseguem construir nada sem ajuda, sem alguém. Porque se você andar sozinho, sozinha, ou essa pessoa, aqui alguém perde poder sobre ela, e é o que essa energia não quer. Olha aqui, ó, 4 de ouros. Nossa, tem uma pessoa aprisionada aqui, Virgem. E aqui essa energia fala assim: eu quero que essa pessoa não crie asas. Eu quero que essa pessoa não crie independência. Ela vai sempre precisar de alguém, ela vai sempre precisar estar aqui, ou ela vai sempre precisar fazer determinada coisa com pessoas para que ela se mantenha. E essa pessoa não consegue se estabelecer, não é ela que é dona das próprias escolhas dela. Aqui alguém não está comandando a própria vida. Não está. E isso te afeta. Nove de copas. 6 de paus. Cavaleiro de ouros. Rainha de paus. Eu sinto que você e uma pessoa aqui esperam uma oportunidade de conseguir ter uma conquista que seria uma libertação aqui, uma subida de nível, uma ascensão material. Só que essa ascensão material, ela precisa de uma aprovação do entorno. Só que aqui, como a referência energética está no 4 de copas, aqui tem um 5 e precisaria de um 9. O 9 é onde eu não dependo de ninguém para ser feliz, ou é quando a minha felicidade me basta. Então, a sua realização emocional, ela precisa ter um reconhecimento sobre si, a respeito do que você merece, a respeito de quem você é, para que daí sim você consiga ver um movimento dessa situação favorável a você. Porque aqui vocês estão insatisfeitos com o comportamento dessa pessoa, ou alguém está insatisfeito com o seu comportamento, porque não existe uma autonomia, não existe uma autossuficiência. Só que aqui vocês estão precisando desenvolver o seu espiritual e a sua autonomia interna para que você consiga manifestar alguma coisa na direção dessa pessoa sobre algo que ela pode depender de você. Porque essa pessoa, ela é codependente, Virgem. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Vocês estão lidando com uma pessoa que tem um desenvolvimento aqui pautado em alguma força invisível que comanda a vida dela.
Então, essa pessoa, ela é imatura. Ela não se desenvolveu por ela mesma, ela se desenvolveu a partir de uma energia que atua sobre ela e determina para onde ela tem que ir. Se aqui vocês não criam uma independência emocional, se vocês não começam a se orgulhar e a ter um pouco de um ego construtivo no sentido eu sou eu aqui para mim e eu não vou permitir que essa pessoa me afete tanto, se vocês não fazem esse exercício, essa pessoa não consegue se segurar ou essa pessoa não consegue se sentir segura em relação a você. Só que aqui vocês estão lidando com a condição dela, então é uma pessoa que precisa que você passe segurança emocional. Só que aqui vocês precisam conquistar isso. Mas como tem um 4 de copas aqui, que é uma insatisfação, e eu sei que vocês estão insatisfeitos, ou alguém que está, justamente porque uma pessoa demora muito para tomar uma decisão aqui, justamente porque ela é influenciada, vocês estão colocando a sua felicidade, o seu contentamento nas mãos de uma pessoa, e aqui vocês precisam aceitar as condições de uma pessoa, para ela poder te oferecer aquilo que você entende que merece. Mas eu ainda sinto que não é o suficiente, porque aqui vocês precisam se reconhecer. Porque essa pessoa, ela se segura em quem passa segurança material para ela. Esse é o jogo dessa manipulação que essa pessoa vive. Se você é meio fora da caixa aqui, se você toma atitudes que essa pessoa não sabe como pisar direito, ela não vai sentir confiança em você. Só que eu sinto que essa pessoa te vê como um porto seguro. Só que o seu porto seguro, ele está fragilizado por conta dessa situação que essa pessoa vive. E não é o que você gostaria e nem o que você merece. Só que aqui ela quer que você segure as pontas para ela. Porque ela não sabe segurar o dela, porque essa pessoa não aprendeu, ela não desenvolveu isso. Ela não desenvolveu. Então ela é bem perdida. Aqui alguém precisa segurar na mão dela para ela atravessar a rua. Mesmo que essa pessoa já tenha 40 anos. Você tem que fazer alguma coisa aqui para essa pessoa entender que ela está numa zona segura, que ela está num porto seguro, e você não passa isso para essa pessoa por conta dessa insatisfação, porque você de alguma maneira entende que essa pessoa sofre uma influência aqui invisível, meio magística, muito misteriosa. E isso eu posso garantir para vocês. Pode ser a presença de uma desencarnada, de uma mulher, uma avó, uma mãe. Eu não sei, essa pessoa, para essa energia, não cresceu. Então essa pessoa não consegue te dar um sustento. Então qual é o sustento aqui? É você se reconhecendo, você sabendo onde você está pisando, como é que você pisa com essa pessoa, porque aqui ela precisa que você passe segurança para ela. Senão nada feito. Qual o desafio para a Virgem? Uma oferta que não acontece. Então, vamos conversar, Virgem. Deixa eu ver o ponto de transformação aqui. É a visão. 2 de paus. O jogo está te chamando para você tentar ver uma perspectiva um pouco mais distanciada sobre o que acontece com essa pessoa. E o quanto você se fecha aqui, ó, para se abrir ou estar apta a receber algum gesto, alguma expressão dessa pessoa. Você não está. Porque aqui alguma coisa pode ter sido negada ou alguma coisa pode ter sido travada por conta dessa influência que essa pessoa sofre. Porque aqui ela está muito no concreto e o problema é justamente uma abertura para a gente estabelecer um vínculo mais íntimo. Então você tem dificuldade para se aprofundar nessa pessoa, o que distorce a sua visão a respeito dela e faz vocês
agirem no sentido de tentar impor a sua verdade para essa pessoa, impor o seu poder sobre essa pessoa, no sentido de você acreditar que você precisa que ela faça alguma coisa com isso. Só que aqui você precisa perceber o que acontece com essa pessoa num nível mais profundo, para você saber por que alguma coisa aqui é tão difícil de se sustentar por muito tempo. Porque aqui você precisa se aprofundar um pouco mais para entender que essa pessoa, ela não cresceu virgem. Essa pessoa, ela precisa estar na codependência de outras pessoas para ela se sentir segura. Então, vocês estarem codependentes de uma pessoa codependente não tem como dar certo. Por isso que aqui vocês precisam soltar. Por isso que aqui vocês precisam amadurecer internamente para entender até que ponto eu consigo fazer alguma coisa por essa situação, ou até que ponto é a minha percepção equivocada que está me fazendo sofrer, porque vocês estão sofrendo aqui por conta da visão que vocês têm sobre alguma coisa dessa pessoa que não acontece. Enquanto isso, ela pede que você se sustente aqui no nível emocional, para ela saber onde ela está pisando, para que a coisa aconteça, e você não consegue porque você está na codependência com essa pessoa. Isso aqui precisa ser cortado. Entende? Então, você precisa buscar a sua independência para passar uma segurança para essa pessoa, mas aí é que tá. Aqui não adianta simplesmente você mudar para agradar essa pessoa, para ser o que essa pessoa precisa. Você tem que se atentar às suas necessidades para saber se isso aqui tem futuro ou não. Nas condições que essa pessoa tem para te dar uma garantia. Entende? Porque senão vocês vão continuar na insatisfação. E aqui é você que precisa fazer alguma coisa, 8 de paus. É você que precisa colocar a mão na massa aqui, por você, para trabalhar internamente, para que você tenha um reconhecimento a respeito do que você merece, de quem você é, etc. Entende? Então vocês vão precisar desenvolver um contato íntimo consigo primeiro, para se desligar dessa codependência sobre algo dessa pessoa que não vem, para que você consiga se integrar e aí você ter condições de caminhar na direção dessa pessoa. Porque aqui essa pessoa, ela tá lutando aqui para sobreviver e ela tá lidando com o concreto. E você está buscando uma subida de nível de um relacionamento, você está buscando uma realização pessoal, você está em outro universo, entende? Só que entre vocês tem essa energia invisível aqui. Então eu acredito que uma maneira de você se fortalecer nisso é fazendo outro movimento, para que você não fique refém dessa energia, porque essa energia que paira sobre essa pessoa te afeta. Afeta na visão que você tem a respeito de alguma coisa que você espera dela e não vem. Mas eu acredito que vocês podem ver um movimento dessa pessoa no momento em que você busca pelo seu equilíbrio emocional e entender intimamente o que essa pessoa tem para te oferecer de fato ou não. E aí quem traz isso para você é a sacerdotisa. O entendimento de quem é essa pessoa, qual foi a formação dessa pessoa, como que essa pessoa cresceu, o que está travando essa pessoa, e você já sabe. Então aqui não adianta você ficar nesse círculo de codependência com ela. Você precisa rever os seus pensamentos em relação ao que você vive com essa pessoa. Essa energia vai parar de atuar sobre ela? Olha, eu não tenho como garantir isso para vocês. Mas que isso aqui afeta negativamente a vida dessa pessoa, afeta e muito.
A questão é que não pode te afetar também. Virgem. 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 Meu Deus. Boa sorte, morte, doença, mediunidade pela porta da rua. Virgem, não tá interessante vocês se estagnarem por conta dessa pessoa ou esperar alguma coisa dessa pessoa. Porque tem uma presença mágica que atua na vida dela de uma maneira muito forte. E essa pessoa, ela cede porque ela não aprendeu a desenvolver algumas capacidades em relação a uma autonomia ou uma independência que ela precisa desenvolver, ela não consegue. E aqui, essa pessoa tem muitos segredos. Essa pessoa não está na governança da própria vida, e isso aqui pode estar te afetando num sentido do ambiente. Então, você está trazendo a energia dessa pessoa para coisas muito íntimas suas que de alguma maneira afeta a sua realidade. Então, vocês precisam buscar no espiritual uma maneira de se resolver em relação a essa situação, mas aqui é muito mais do que isso. É você entender as condições dessa pessoa para te dar o que você espera. E se aqui você vai bancar mesmo, porque essa pessoa não consegue caminhar por ela própria. E você espera dela alguma coisa que talvez nem ela tenha. Entende? Só que eu sinto que você tem a possibilidade de ver um movimento positivo em direção a essa pessoa. Porque me parece que vocês estão tendo algum movimento aqui no seu espiritual que vocês estão conseguindo subliminar algumas coisas, transmutar algumas coisas ligadas a uma insatisfação. Mas aqui, se você não se tornar uma pessoa independente emocionalmente falando, pode ser que você não dê conta de lidar com essa pessoa. E isso aqui é o que pode estar bloqueando a sua sorte. Entende? Porque essa pessoa, ela sofre uma influência aqui muito ruim. E sobre isso vocês precisam ter um pouco de atenção para ver até que ponto compensa ou não seguir adiante. Porque aqui essa pessoa tem condições. O que a Virgem deve fazer aqui? Aqui está pedindo uma mudança de postura da sua parte. Aqui está pedindo que você tome outro tipo de iniciativa para que você veja um movimento favorável. E eu entendo que é quando você se desprende da codependência que você tem sobre essa pessoa, emocionalmente falando. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês. De alguma maneira, aqui, eu entendo que vocês vão conseguir ver uma subida de nível nessa situação, alguma coisa que vai acontecer que te favorece na direção dessa pessoa. Mas, se você entrar na codependência ou se você se afetar muito por essa pessoa, se você ficar muito frágil nas mãos dessa pessoa, se você deixar essa pessoa dirigir a situação, aqui vocês se perdem porque não é ela que está dirigindo. É uma energia que atua sobre ela. Então aqui o movimento pode ser positivo, daqui a pouco está lá o mesmo problema.
Por isso que é importante que vocês tenham consciência sobre com quem eu estou lidando. E é isso que o tarô quer te informar. Com quem você está lidando? Com uma pessoa ausente de si mesmo. E completamente à mercê do mundo, dos outros, do externo. E isso te afeta. Portanto, embora vocês vão ter uma oportunidade aqui, a qualquer momento essa energia pode aparecer de novo e aí vocês terem um problema. Por isso que não é importante que vocês fiquem na codependência em relação a essa pessoa. Ok, Virgem? Nossa, essa energia tá bem diferente. É essa pessoa que vai ter que se desprender dessa energia invisível, mas aqui ela vai ter que abrir mão de crenças, de muitas coisas. Mas não vale a pena sofrer por essa pessoa, não. Melhor você buscar o seu eixo, o seu equilíbrio, porque aqui você pode continuar tendo um problema se você ficar muito à mercê do que essa pessoa faz ou deixa de fazer, ok? É isso, Virgem. Eu espero que eu tenha contribuído com essa leitura. Desejo tudo de bom para vocês e a gente se vê. Até!